Então, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa sobre transtornos comportamentais e emocionais. A pesquisa foi feita por Purnamawati, Nara e Musita, tá? O nome do artigo é Development of Me, a New Model for Emotional and Behavioral Disorders in Children, a Joyful Approach. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse estudo, tá? O estudo, na verdade, ele foi o design da pesquisa que foi utilizado foram métodos científicos, métodos mistos, desculpa, que obviamente tem base em método científico, claramente, mas métodos mistos. A gente vai entender um pouquinho também por que que faz sentido escolher métodos mistos, principalmente nesse tipo de abordagem que eles utilizaram. A amostra foi de 30 crianças entre 7 a 12 anos e ela foi selecionada por uma amostragem intencional por meio da classificação dos pais, dos professores e dos educadores, né, os professores, que falavam, olha, essa criança aqui tem uma dificuldade ou emocional ou comportamental, ou os dois, tá? Ela tinha algum desses. A pesquisa foi feita em Jacarta, nessa região aqui, tá? O que que acontece? Essa região, o próprio estudo diz isso quando ele apresenta a questão da pesquisa, ele fala que é uma região que sofre muitas dificuldades socioeconômicas. Então, é uma região que tem uma certa dificuldade de, por exemplo, acesso de investimentos e coisas do tipo. E isso a gente vai ver um pouco mais lá para frente, quando a gente começar a falar um pouquinho sobre limitações desse estudo, a gente vai perceber que isso pode afetar também o estudo de certa forma. Mas qual era o objetivo do estudo, no fundo? O objetivo do estudo, no fundo, era compreender a dinâmica de práticas baseadas em evidências que integravam alguns elementos essenciais para aumentar a experiência educacional de crianças com transtornos emocionais e comportamentais. Então, eles queriam melhorar a, a experiência do ensino para essas crianças. Então, o que que eles fizeram? Por isso que a gente vai entender porque métodos mistos foi a melhor opção. Eles combinaram vários modelos. Eles combinaram o modelo ADE, que é o Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation, com práticas baseadas em evidência, programas de resiliência que eles deram, um dos exemplos que eles utilizaram foi o Friends, e o ICT, Information and Communication Technology. Combinando tudo isso, criaram um método, né, um modelo que é o Me and You, né, que a gente viu lá, a Joyful Approach. Eles queriam aumentar o máximo possível que esse Me and You model fosse cada vez mais divertido, né? Que fosse algo que envolvesse tecnologia. A gente sabe que hoje as crianças gostam de mexer em tecnologia. Nós sabemos que existem muitos recursos tecnológicos que podem facilitar. E o que que eles fizeram, então? A união deles, além disso, tem partes do trabalho que eles falam que eles também chegaram a utilizar o PBL, que é o Problem Based Learning, e fizeram reforços de comportamento e, juntamente com a informação, né, qualquer tipo de Information Communication Technology, alguma tecnologia, certo? O que que eles fizeram com esse modelo? Eles fizeram cinco formas de trabalhar a relação entre me e you, e aí isso eles descrevem mais no artigo, e aí eles fizeram, então, é como se fosse, para tentar resumir, é como se eles criassem um jogo em que tem várias situações caso, em que as crianças se veem nessas situações, e elas podem, então, ver qual é a melhor opção de resposta, como eles vão reagir. E isso é muito legal, porque você acaba trazendo à criança situações que realmente acontecem, né? E aí acaba tornando uma forma de joguinho. Ah, o que que você faria? E tal. E aí você acaba meio que trabalhando nessa perspectiva de um jogo e uma perspectiva de um problema, de resolver um problema, de resolução de problemas, que é muito importante também para essas crianças, né? E o que observou, como é que funcionou no fundo, né? A coleta de dados e a análise de dados deles. Eles coletaram dados seguindo esse modelo,
né? Então, analisaram, eles desenvolveram, depois eles fizeram um design, né? Aí eles implementaram e, por fim, eles avaliaram. Então, eles fizeram essa divisão, né? Eles avaliaram. Os dados, eles combinaram, foram dados combinados, tanto quantitativos quanto qualitativos. Os dados qualitativos, eles fizeram entrevistas e fizeram grupos de foco. Os dados quantitativos, eles usaram escalas de comportamento e questionários autorrelatos, ou seja, as crianças respondiam os questionários, certo? Então, relatavam o que tinha acontecido. Foi aplicado o Paired T-Test em pré-intervenção e pós. Então, eles fizeram o teste tanto antes da intervenção quanto depois para poder analisar e comparar, certo? O estudo, ele foi, por se tratar de crianças, de pessoas, ele obedeceu todos os padrões éticos. Eles enviaram formulários, pediram autorizações e coisas do tipo. Além daquela amostra de 30 pessoas, eles adicionaram mais 25 pessoas, que foram 10 professores, 10 pais e 5 líderes da comunidade, tá? Qual o problema, alguns problemas dessa pesquisa? O primeiro deles é que a amostra é super pequena e confinada. São 30 crianças, certo? São 30 crianças, são muito específicas, são crianças muito específicas de uma região muito específica. E por causa de ser dessa região específica, essa região ela tem uma situação socioeconômica muito complicada, né? Muito precária. E aí o que que acontece? Por causa disso, questões do ambiente externo podem influenciar algumas questões no resultado, tá? No resultado. Então, o ideal seria ter uma amostra mais espalhada, certo? Que tivesse crianças de outras regiões também. Esse seria o ideal, né? Seria o melhor. O período de intervenção foi super curto e a gente sabe que não tem nenhum grupo de estudo, grupo de controle, um grupo dentro do estudo de controle, não tem nenhum grupo. E aí acaba que a forma que você compara e como você pode ver se realmente está funcionando a pesquisa, acaba que ela some. Então a gente viu que a amostragem tem esse problema, né? Porque foi escolhido intencionalmente, tudo bem, sem problema. Isso também faz com que ela seja um pouco enviesada, né? O fato de ser intencional. Só que a amostra, a gente viu que ela foi escolhida especificamente de uma região, então isso também pode trazer um problema. Em relação à coleta de dados, a gente observou que foi muito interessante colocar dados tanto quantitativos quanto qualitativos. O único problema que a gente observou mais nesse problema, desse grande problema da limitação da pesquisa, foi o fato de que a pergunta não está muito definida no texto, a gente não vê, mas o contexto da temática está bem definido. Eles começam falando sobre o contexto da educação inclusiva em Jacarta, falam sobre alguns pontos do que o governo tem feito e dão vários exemplos, né? E isso é muito bom. A questão ela é respondida, você de forma a questão ela é respondida, mas você precisa subentender a questão no texto do artigo, então você acredita que eles estejam pensando como funciona o modelo e a dinâmica, que foi aquela questão que eu falei para vocês que eles tentavam responder aquela ideia. Não tem nenhum gráfico, eles não colocaram nenhum gráfico dos t-tests, não colocaram dados de confiabilidade, nem margem de erro, nem nada disso. Não colocaram nenhuma dessas informações. Então, qual é a visão em si? A visão panorâmica é que, na pesquisa, quando eles aplicaram esse modelo, o Joyful Learning, né, MU, aumentou nas crianças tanto a autoconsciência como a regulação emocional. Como eu falei, como é um tipo de jogo, as crianças aprendem a como agir de alguma forma específica. Com o conjunto de métodos, o modelo, né, esses métodos e modelos o modelo combinado, né, ele permitiu que os participantes melhorassem muito suas habilidades sociais e que houvesse até uma melhora significativa na interação social das crianças. O Joyful Learning, no fundo, né, o que que a gente, como é que eu posso ver isso, né? O que que houve de interessante? Ele não deu só ferramentas, não foi só, olha, usa esse recurso aqui de internet que vai dar super certo. Não, ele falou o seguinte, olha, a gente precisa tornar as crianças agentes ativos e conscientes nas suas relações. Elas precisam entender o que está acontecendo nas suas relações. E para isso a gente precisa fazer algum modelo que elas possam participar e compreender. Então a interação dessas abordagens e abordagens complementares, ela trouxe uma coisa que eu acredito que é importantíssima e crucial, que é a compreensão do si, de quem eu sou e de quem é o outro. Então, como é que a gente relaciona esses dois pontos? E isso é importantíssimo, tá? Isso tem grande importância. E aí,
que a gente pode ver isso na aplicação prática docente? Como que a gente pode ver isso? Bem, primeiro a gente tem que criar ambientes divertidos que o aluno possa se engajar, porque o Joyful Learning, ele pensa exatamente isso, que tem que ser algo agradável, algo prazeroso, certo? A introdução de ferramentas digitais e interativas voltadas para as dificuldades comportamentais e emocionais. Então, pensar em jogos, em gamificação, o que for, que possa trabalhar essas dificuldades em um ambiente que esse possa ser trabalhado, que é o ambiente do jogo, né? O jogo, ele não é real. Então, qualquer tipo de reação, ele pode te mostrar as possibilidades, né, do que fazer, né? Então, isso é bem legal. Vai garantir uma coisa que eles falam muito nesse artigo também é combinar não apenas os professores ou a escola, mas colocar a comunidade envolvida, a família envolvida para o sucesso do modelo. Por quê? Todos esses fatores, tanto a comunidade quanto a escola, eles acabam sendo fatores externos que moldam o comportamento da criança. Então, iria ajudar mais ainda as crianças nesse ponto. E fomentar a comunidade e produzir grupos de apoio para uma educação continuada, ou seja, que a educação continue não só na escola, mas em outros ambientes em que a criança possa desenvolver socialmente com outros indivíduos, né? Então isso é bem interessante. Isso pode ser tudo isso pode ser pensado dentro da sala de aula, criando. Então eu faço parte e eu combino. Então eu trabalho junto com a família, com a comunidade, eu crio grupos. Então pode-se criar grupos até de apoio durante horários contrários, né? Às aulas, então ele tem aula de manhã, eu posso fazer à tarde, ou tem aula à tarde, eu posso fazer de manhã, pensar nessas possibilidades. E, bem, esse é o nosso artigo e obrigada.